Meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, família cristã, internautas, amigos, pessoas inscritas neste canal. O tema de hoje é a parábola do escriba instruído. O nosso tema, o texto base, é Mateus 13, versículos 51 e 52. Disse Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. E ele diz: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor está nos alertando. O Senhor quer que nesta passagem tão pequena, nós encontramos uma lição de que Jesus fala sobre o conhecimento da palavra de Deus e principalmente sobre a responsabilidade de colocar esse conhecimento em prática. Jesus já tinha acabado de ensinar várias parábolas aos seus discípulos. Ele falou sobre o semeador, sobre o joio do trigo, sobre o grão de mostarda, sobre o fermento, sobre o tesouro escondido, sobre a pérola de grande valor, sobre a rede lançada ao mar. E depois de ensinar todas essas coisas, Jesus perguntou aos discípulos: entendeste todas essas coisas? E eles responderam: sim, Senhor. Essa pergunta de Jesus também é dirigida a nós hoje. Será que estamos apenas ouvindo a palavra? Ou será que estamos realmente entendendo aquilo que Deus está falando conosco? Porque existe uma grande diferença entre ouvir e compreender. Podemos ouvir uma mensagem, podemos ler a Bíblia, podemos participar de um culto, podemos estar em um grupo, mas Deus deseja que a palavra entre no nosso coração e transforme a nossa vida. Jesus então apresenta a figura do escriba instruído acerca do reino de Deus. Naquele tempo, o escriba era alguém que conhecia e estudava as Escrituras. Mas Jesus não está falando simplesmente de uma pessoa que acumulou conhecimento. Ele está falando de alguém que foi instruído acerca do reino dos céus. E isto é muito importante, porque podemos conhecer muitas coisas sobre religião, mas o mais importante é conhecer a vontade de Deus e viver de acordo com ela. Não é só ler a palavra, é viver a palavra. O verdadeiro conhecimento da palavra produz transformação. Quando aprendemos que devemos perdoar, precisamos aprender a perdoar. Quando aprendemos que devemos amar o próximo, precisamos demonstrar amor. Quando aprendemos que devemos confiar em Deus, precisamos confiar também nos momentos difíceis. Quando aprendemos que devemos buscar primeiro o reino de Deus, precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A palavra não foi dada somente para encher a nossa mente, ela foi dada para transformar o nosso coração. Jesus diz que esse escriba instruído é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Que imagem bonita! Um pai de família possui um tesouro, e desse tesouro ele consegue retirar coisas novas e coisas velhas. Aqui podemos entender que o discípulo de Jesus aprende tanto com aquilo que Deus já revelou, quanto com aquilo que continua aprendendo diariamente. As coisas velhas nos lembram dos ensinamentos que já recebemos, as escrituras antigas, a experiência que Deus permitiu que tivéssemos, as lições que aprendemos ao longo da caminhada, as promessas que sustentaram nossa fé. Tudo isso faz parte do nosso tesouro espiritual. Mas também existem coisas novas. Deus continua nos ensinando. A cada dia podemos aprender algo novo através da palavra do Senhor. Um versículo que já lemos muitas vezes pode falar conosco de uma maneira diferente em determinado momento de nossa vida. Uma passagem que antes parecia simples pode, em um momento de necessidade, tornar-se uma grande resposta de Deus. Por isso, irmão, nunca devemos pensar: eu já sei tudo. Enquanto estivermos nessa caminhada, sempre haverá algo para aprender. Sempre haverá crescimento. Sempre haverá uma nova experiência com Deus. O escriba instruído sabe retirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Isso nos ensina também que não devemos desprezar aquilo que aprendemos no passado. Existem ensinamentos antigos que continuam sendo fundamentais.
o amor continua sendo fundamental. A fé continua sendo fundamental. A oração continua sendo fundamental. A santidade continua sendo fundamental. O perdão continua sendo fundamental. A obediência continua sendo fundamental. A palavra de Deus permanece verdadeira. Ao mesmo tempo, precisamos continuar crescendo. Não podemos viver somente das experiências de ontem. Precisamos buscar a Deus hoje. A fé que nos sustentou ontem precisa continuar viva hoje. A oração que fizemos ontem não substitui a oração de hoje. O alimento que recebemos ontem não substitui o alimento espiritual que precisamos receber hoje. É como o povo de Israel no deserto, que precisava receber o maná diariamente. Assim também precisamos buscar diariamente a presença do Senhor. Meus irmãos, existe outra lição muito importante nesta parábola. Jesus chamou aquele homem de pai de família. Isto mostra que aquilo que aprendemos não deve ficar somente conosco. O conhecimento recebido de Deus precisa ser compartilhado. Um pai de família administra aquilo que possui e também reparte com aqueles que estão ao seu redor. Da mesma forma, quando aprendemos a palavra, devemos ajudar outras pessoas a conhecer o caminho do Senhor. Não precisamos ser grandes pregadores, não precisamos conhecer todas as respostas, mas podemos testemunhar aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Podemos ensinar nossos filhos, podemos aconselhar alguém com amor, podemos fortalecer o irmão que está desanimado, podemos compartilhar uma palavra de esperança, podemos dizer a alguém, não desista, Deus ainda está trabalhando. Podemos lembrar alguém de que existe perdão, existe restauração, existe esperança, existe salvação em Jesus Cristo. O verdadeiro tesouro que recebemos de Deus não deve ficar escondido, ele precisa ser compartilhado. Mas existe também um cuidado, basta acumular conhecimentos bíblicos. É necessário, não basta acumular só conhecimentos bíblicos, é necessário viver aquilo que aprendemos. Jesus certa vez ensinou que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Portanto, meus irmãos, que o nosso conhecimento não seja apenas conhecimento de palavra, que seja conhecimento acompanhado de obediência, que a nossa Bíblia aberta produza uma vida transformada, que a nossa oração produza confiança, que a nossa fé produza perseverança, que o nosso amor produza atitudes e que o nosso conhecimento de Cristo produza uma vida cada vez mais parecida com Cristo. Talvez alguém esteja passando por uma luta hoje, talvez alguém esteja enfrentando uma situação que não consegue compreender. Talvez alguém esteja cansado, talvez alguém esteja pensando em desistir. É justamente neste momento que devemos abrir o nosso tesouro espiritual e buscar aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Lembrar das promessas, lembrar das experiências, lembrar das orações respondidas, lembrar de quantas vezes Deus nos sustentou e também buscar uma palavra nova para o momento presente, porque o Deus que cuidou de nós no passado continua cuidando de nós hoje. O Deus que abriu portas ontem continua sendo Deus hoje. O Deus que nos sustentou em outras dificuldades continuará nos sustentando nas dificuldades atuais. Por isso não vamos abandonar a nossa fé. Vamos continuar aprendendo, vamos continuar buscando, vamos continuar orando, vamos continuar praticando a palavra, vamos continuar compartilhando aquilo que recebemos. Jesus perguntou, entendeste todas essas coisas? Eu agora vos pergunto, entendeste todas essas coisas? E eles responderam, sim, Senhor. Que sejamos demonstrados pela nossa vida, que as pessoas possam olhar para nós e perceber que a palavra de Deus realmente fez diferença. Que sejamos homens e mulheres que possuem um tesouro no coração, um tesouro formado pelas experiências do passado, pelos ensinamentos recebidos, pelas promessas de Deus e também pelas novas coisas que o Senhor continua ensinando. E que deste tesouro possamos retirar palavras de fé, esperança, amor e consolo para aqueles que estiveram ao nosso redor. Meus irmãos e minhas irmãs, o maior tesouro que podemos ter não está nas coisas deste mundo. O nosso maior tesouro está em Cristo, porque tudo nesta vida passa. As riquezas passam, as dificuldades passam.
As alegrias passam, a circunstância muda. Mas a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus, permanece para sempre. Por isso guardaremos a palavra no coração. Aprendamos, pratiquemos, compartilhemos e permitamos que o Senhor nos transforme cada dia mais. Que Deus nos dê sabedoria para compreender a sua palavra. Que nos dê humildade para continuar aprendendo. Que nos dê disposição para praticar aquilo que aprendemos. E que nos dê amor para compartilhar esse tesouro com os outros. Que sejamos verdadeiros discípulos de Jesus, preparados para tirar do nosso tesouro coisas novas e velhas. E que, acima de tudo, a nossa vida glorifique o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã e cada família aqui representada. No nome de Jesus. Amém.